Meus amigos, que o Senhor nos ampare, os bons espíritos venham em nosso socorro, com permissão de Deus, para que possamos fazer um estudo oportuno e produtivo. Certa feita, os apóstolos questionaram com Jesus por que razão ele conversava com os apóstolos uma linguagem franca e muito clara, enquanto para as grandes massas ele falava em parábolas. E Jesus deu uma resposta interessante para os apóstolos. Disse ele: eles ouvem, mas não escutam, veem, mas não enxergam. Então, meus amigos, é aquele ponto dos mais interessantes sobre o qual sempre nos batemos, que é a separação do espírito e da letra. O Evangelho, o Novo Testamento estudado na sua literalidade, ele nos deixa algumas lacunas, às vezes até alguns aspectos mais confusos. É necessário, e é a doutrina espírita, as lentes que nos ajudam a essa interpretação. A doutrina espírita, ela nos permite enxergar um pouco mais além, tirar essa literalidade dos estudos bíblicos e evangélicos, para que compreendamos a doutrina do Mestre em espírito e verdade. Então foi por isso que Jesus explicou aos apóstolos. Dizia o Mestre: a vós outros é dado conhecer os segredos dos céus, mas as grandes massas ouvem, mas não escutam, veem, mas não enxergam. Por isso lhes falo em parábolas. Então, esse ponto nós gostaríamos de ilustrar hoje com aquele capítulo 20 de Mateus, quando ele nos fala dos trabalhadores da última hora. Aí os amigos vão fazer assim um entendimento mais específico deste ponto que abordamos. Diz a parábola do Mestre que o senhor da vinha saiu pela madrugada para regimentar trabalhadores para a sua vinha. E chegou ao ponto de costume, onde se reuniam os trabalhadores à espera dos empregadores, e lá ele contratou um grupo de trabalhadores e ofereceu a eles um denário pelo dia de trabalho. E depois para a minha vinha, e eu pagarei um denário pela jornada de trabalho. Então lá foram aqueles homens se apresentar ao feitor, ao gerente da vinha, e o pai de família, é uma linguagem um pouco estranha, mas naquela época, aquele que pretendia ter uma família deveria ter uma certa expressão econômica. Hoje não é muito diferente, mas a sociedade evoluiu e não é necessário para ser pai de família ter uma vinha, mas era o costume da época. Então o senhor da vinha voltou para casa, fez a sua refeição matinal e mais tarde ele voltou à rua à busca de outros trabalhadores. E andando nos locais de costume, viu lá um outro grupo de
trabalhadores esperando quem os contratasse. Ele convidou-os a ir à vinha trabalhar e ofereceu um denário. Aí mandou aquela outra leva para a sua vinha e voltou para casa novamente. Isso já na hora do almoço. Eu estou procurando, estou evitando usar as expressões da época. É hora primeira, hora terceira, hora quinta, porque para nós essas horas não fazem sentido. E aí ele fez a sua refeição, descansou à tarde e já lá pelo meio da tarde ele saiu novamente. Encontrou numa praça um grupo de trabalhadores desocupados. Então ele questionou, mas o que os amigos estão fazendo aí sem trabalho? E eles informaram, mas porque ninguém nos contratou. Então ir depois para a minha vinha, eu vos pagarei o que achar razoável. Aí lá foram aqueles últimos trabalhadores chegando à vinha já no final da tarde. Então tiveram a oportunidade de trabalhar não muitas horas, porque era uma época diferente. Hoje nós temos luz elétrica, metrô da linha Lilás, não é isso? Isso é só para mexer com os moradores do bairro. Naquela época não era assim, trabalhava-se de sol a sol. Quando clareava o sol, começava o trabalho. Quando o sol se escondia, então a sirene da fábrica para começar e terminar o expediente era o sol. E não podia ser de outra forma, né? E aí aqueles trabalhadores lá chegaram ao final da tarde para trabalhar um pequeno período da tarde. E ao terminar o dia, o dono da vinha chamou o seu gerente da vinha, o seu feitor, e disse, bom, agora é a hora de pagar aos trabalhadores. Então mandou que desse aos últimos um denário pelo dia trabalhado, que aliás, aqueles últimos foi só um pequeno período. E assim sucessivamente ele foi dando aos trabalhadores da segunda hora também um denário. Mas os que pegaram no batente na primeira hora achavam que iam receber muito mais. Porque se o senhor da vinha deu um denário para aqueles que trabalharam parte do dia, ou uma pequena parte do dia, aqueles que trabalharam o dia inteiro certamente receberiam mais. Mas o dono da vinha mandou que a eles se pagasse um denário também. E aí eles não gostaram, protestaram, né? Ameaçaram passeata na Paulista, acho que isso não. E ficaram assim muitos zangados, mas como não é justo? Nós trabalhamos, enfrentamos todo o sol, toda a jornada, todo o calor, e ganhamos a mesma coisa do que aqueles que trabalharam só uma hora? Aí o senhor da vinha perguntou a eles, quanto foi que eu combinei com vocês? Isso já na nossa linguagem, né? Quanto foi combinado? Um denário. Então toma o que é teu e vai embora. Porque muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Aí vem aquela linguagem cifrada, aquela linguagem sigilosa, que fica às vezes difícil de entender, sem as luzes da doutrina espírita. Então, meus amigos, aparentemente, aqueles
primeiros trabalhadores tinham razão, porque eles trabalhavam muito mais, porque recebiam a mesma coisa. Mas, como diz o velho conceito de mercado, de trabalho, o combinado não é caro nem barato, é o combinado. Não é justo nem injusto, é o combinado. Então o senhor da vinha combinou um denário e pagou um denário, estava cumprido o pactuado. Agora, essa é a versão literária, é a versão expressa nos textos, considerado ao pé da letra. Mas o que a inspiração espiritual traz aos estudiosos? Quem eram os trabalhadores da primeira hora? Porque todas as mensagens do Cristo, elas têm duas faces. Aquela face literária, em que você procura interpretar ao pé da letra, e é o que a maioria dos estudantes dos textos chamados sagrados fazem nos dias modernos. A interpretação literal dos textos. Qual a interpretação espiritual? Quem eram os trabalhadores de primeira hora? Será, meus amigos, que Jesus, uma alma cósmica, o Espírito de cuja envergadura escapa ao nosso entendimento, ele viria à Terra para contar historinhas simplistas, porque essa história dos trabalhadores é uma história quase infantil, quase para criança. Mas há toda uma interpretação, toda uma lição espiritual atrás dessa literalidade. Os trabalhadores da primeira hora, Jesus se referia a Moisés e os profetas, que lá atrás eles tiveram que fazer um trabalho muito mais duro, porque eles lidavam com povos muito primitivos, homens turbulentos, indisciplinados. E aí, a esses trabalhadores da primeira hora, é que foi aquele trabalho de canseira, de enfrentar todo o sol do dia, aquele trabalho exaustivo que era a condução daqueles povos primitivos. Quando nós fazemos essa interpretação, nos vem à mente aquilo que se ouve traduzir como um povo primitivo que, não podendo entender Deus como um pai de amor, aqueles líderes daqueles povos, a eles não era possível trazer aqueles povos sonhos de espiritualização, um Deus de amor benigno. Não era assim possível conduzir aqueles povos. Então nasceu a ideia de um Deus terrível, um Deus vingativo. E surgiu naquela época a expressão do homem ou do povo temente a Deus. Então, naquela época, aqueles povos, aqueles espíritos eram tão embrutecidos que eles não podiam amar a Deus. Eles tinham que temer a Deus. E foi por isso que aqueles pensadores da época, ressalte-se a figura de Moisés, em que ele apresentava um Deus assim, o Deus do terror. Então aqueles povos se disciplinavam, não por amor, não por justiça, mas por medo de Deus. E Jesus, que foi o trabalhador de segunda hora, modificou essa lei. Ele nos fala, Jesus não pregou temer a Deus. Ainda hoje se usa a expressão, aquele senhor, aquele cavalheiro, aquela senhora, são tementes a Deus. Ainda se usa essas expressões. Mas são expressões cuja literalidade
precisa ser transformada em espírito e verdade. Porque, meus amigos, examine-se a si mesmo, o meio ambiente em que nos deslocamos. Vejam só, alguém pensou em moer a terra para que ela se transformasse em areia para acomodar os nossos pés? Alguém fez com que o mundo vegetal fosse uma fonte inexaurível de oxigênio para os nossos pulmões. Então nós temos tantas maravilhas, cada uma delas nos provam a bondade de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos. Você olhe o seu rosto no espelho. Você já viu que nós temos cabelo? Alguns têm pouco, no meu caso, né? É porque eu sou jovem há mais tempo, por isso que eu tenho menos cabelo, né? Mas tenho. O que é o cabelo? Protege a caixa craniana da intempérie, do sol, do calor, das agressões físicas ou térmicas. Então, o cabelo é um acolchoado. Mas aí a gente faz bonitinho assim, para ficar um acolchoado bonitinho, não é isso? Observe que nós transpiramos na testa. E Deus, que é bom, que nos ama, fez as sobrancelhas. O que é a sobrancelha? É uma calha. Que o suor, que é cáustico, desce, cai nessa calha e passa ao lado. Não cai dentro dos olhos. Você ficaria cego se o suor do seu rosto caísse dentro dos olhos. Comprometeria as sutilezas do aparelho óptico. Os nossos olhos estão dentro do buraco, já perceberam isso? Quando a gente cai, leva um tombo, corta o supercílio, mas não atinge o olho, está protegido lá dentro de um buraco. Não é isso? E o nosso nariz, não parece um telhadinho? Olha só, olha no espelho. Quando você olhar para o seu rosto no espelho, você verá Deus face a face. Porque é um telhadinho, porque aí o suor corre por aqui e cai aqui no buço da mulher, no bigode do homem, e vai pelo lado, aí entra na boca. Por isso os lábios são mais saltados. E o nariz é um telhadinho para quê? Porque se fosse ao contrário, o buraquinho fosse para cima, você, ao atravessar uma rua num dia de chuva, você morria afogado. Então alguém pensou nisso, pensou para o nosso bem. Tudo que está em nós é uma maravilha. As nossas orelhas, né? É uma parte assim. A orelha não é uma coisa, é como o pé, né? Pé e orelha não são coisas bonitas, mas são muito práticas, porque o pavilhão auricular capta as vibrações aéreas e cai nesses sulcos para entrar pelo tímpano, fazer vibrar aqueles menores ossos do corpo humano que mandam ao nervo auditivo, que vai ao cérebro, que vai ao centro da audição, que na verdade é como um pequeno alto-falante do espírito, porque quem ouve, às vezes nós dizemos, quem ouve é o cérebro, conversa fiada, quem ouve é a alma. Os nossos ouvidos são apenas sensores para registrar as vibrações. Então, acabamos de provar que Deus é bom e nos ama. Então, dizer, temer a Deus, por quê? Se Ele fez tantas maravilhas a nosso serviço. Você vê que o sol surge lá no horizonte pontualmente toda manhã. Não erra, não se equivoca. E depois que nós já estamos cansados do trabalho, ele se põe lá no infinito para nós podermos descansar. É a lei do repouso instituída pelo Criador. Então, meu amigo, é um grave equívoco sermos temente a Deus. Jesus retificou esse conceito daqueles líderes dos povos da antiguidade. E o que foi que o mestre disse? Amai a Deus sobre todas as coisas. Ele em nenhum momento disse temei a Deus. Então, como é que ainda aparece em pleno mundo moderno conceitos de povos ou homens tementes a Deus?
Aqueles legisladores do passado falavam de um Deus terrível. E quando eles emitiam as suas expressões legislativas, as suas medidas provisórias, para usar uma linguagem moderna, então eles diziam que foi Deus que disse aquilo. Então Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Aí surgiu uma outra expressão muito conhecida do nosso mundo, que é a palavra de Deus. Meus amigos, já dissemos, repetimos. Deus só escreveu 2 livros. Os demais são livros dos homens, com as linguagens dos homens, com todos os seus erros e defeitos das línguas e dos homens. Deus escreveu 2 desse autêntico. Primeiro é o livro da natureza, está aí aberto para quem quiser ler. Acabamos de ler uma página ao analisarmos o rosto humano. Vamos analisar o resto, porque gastaríamos um tempo muito longo e o relógio não para. Então, o livro da natureza é um dos livros divinos que nos mostra a grandeza de tudo. Meus amigos, se eu quisesse passar o sol entre a terra e a lua, ele não caberia. Se nós jogássemos a terra no sol, o sol nem montaria. De tão inexpressiva em termos de volume físico é a terra ante o sol. Mas há estrelas no nosso firmamento. Eu estaria Canopus, que é a estrela alfa da constelação do navio Argos. Se você jogar o sol dentro de Canopus, ele nem percebe. E tão grande que é. Antares é 90 milhões de vezes o nosso Sol. Então o nosso Sol é assim como uma polguinha que a gente joga nas costas do elefante comparado a Antares. Então essas expressões fantásticas que nos encantam é a obra de Deus por amor a nós. Que tudo é feito para os seus queridos filhos, amantíssimos filhos. Então, meus amigos, eu vejo naquele livro do Êxodos, capítulo 20, o 4º mandamento: amai, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E o que nós observamos? Que nesse capítulo está o decálogo de Moisés. Esse é realmente divino. É uma inspiração divina. O decálogo de Moisés, os 10 mandamentos. Os demais livros são a legislação civil da época. Já comentamos e voltamos a comentar de novos anos. Há um dos capítulos da obra de Moisés em que ele estabeleceu que quando um animal pular a cerca do vizinho e for comer a forragem do terreno do vizinho, esse animal, um boi, por exemplo, será morto em praça pública e ninguém comerá da sua carne. Para povos que viviam em regiões áridas do deserto, perder um animal, ser sacrificado em praça pública, é uma pena terrível. Mas o que é essa pena? É uma lei civil. Era o Código Penal da época. Era uma punição dolorosa, mas isso fazia com que os donos dos animais controlassem os seus rebanhos dentro das suas propriedades. E de chamar isso de palavra de Deus, é claro que o legislador dizia, punha nas suas exposições, que foi Deus que mandou dizer aquilo. Então, meus amigos, os trabalhadores da primeira hora foram Moisés e os profetas, como consta na parábola de Jesus, que tiveram que trabalhar muitas horas
enfrentar o calor, o sol, porque eles enfrentaram uma batalha muito dura. Moisés foi, sem dúvida, o médium de efeitos físicos mais espetacular da história da mediunidade em todas as eras da humanidade. Ele produziu fenômenos realmente extraordinários. E, a bem da verdade, o decálogo que nós sempre atribuímos a Moisés, na verdade ele tinha um médium de menor expressão, que era o seu psicógrafo, era o Chico Xavier de Moisés, na época. Ele foi, na verdade, o médium que escreveu no Espírito através do Espírito de Jeová os 10 mandamentos. Quem foram os trabalhadores da segunda obra? Foram os apóstolos e aqueles que estenderam a divulgação do cristianismo. Porque, meus amigos, hoje nós estamos aqui falando dos ensinamentos do Cristo, tranquilamente, de alma bastante confortável, mas não era assim no começo. Para que o cristianismo chegasse aos nossos dias, como chegou, correu muito sangue. Esses foram os trabalhadores da segunda hora. Foram aqueles heróis anônimos que enfrentaram o circo romano. Certa feita, eu fazia uma palestra inspirada pelo irmão Tobias, que é um irmão nosso cuja hierarquia foge ao alcance da nossa visão espiritual. Mas quando esse irmão nosso traz as suas mensagens, elas são inconfundíveis. É um poder, é uma expressão sublime. Então a nossa tela mental, enquanto ele nos trazia a mensagem sobre o cristianismo na época de Roma, nós podemos ver na nossa tela mental todo o cenário daquela perseguição contra os cristãos. Então, um grupo de cristãos ia entrando no circo romano para serem lançados às feras. E havia um desconforto, um tremor entre aqueles membros, muita fé, muita convicção, muito desejo de testemunho, mas eram seres humanos. E quem conduzia o grupo era um senhor idoso, de cabelos grisalhos, uma alma elevada, embora encapsulada num corpo de carne. Então ele virou-se para aquele grupo e nós podemos ver isso claramente. Ele emitiu uma frase que 100 anos vivamos, 100 anos não esquecemos a sua expressão. Disse: meus irmãos, não temamos, porque o Senhor está conosco. O nosso sangue vai se derramar sobre a areia do circo romano, para que não falte o pão do Evangelho na mesa da posteridade. Meus amigos, que almas elevadas eram esses trabalhadores da segunda hora. Como nos toca profundamente lembrar esses irmãos. O irmão Tobias, ao qual nos referimos, foi um campeão do Evangelho. Foi uma alma de escola, cujos fenômenos espirituais extasiavam aqueles que assistiam às suas prédicas. Nós temos aqui na casa gravado um DVD cujo título é Cristianismo Primitivo. E ali nós, com a inspiração desse irmão mais velho, descrevemos as suas reuniões de luta
com fenômenos espirituais belíssimos, que hoje os centros espíritas mais organizados procuram repetir discretamente. Esses cristãos que foram do zero, que foi a obra específica do Senhor, até o quarto século, quando Constantino, como imperador de Roma, depois de bater Maxêncio numa batalha sangrentíssima, ergueu a espada e tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Quando ao ar subiu a primeira espada em defesa do cristianismo pelo braço forte de Constantino. Então, meus amigos, esses foram os trabalhadores da segunda hora que encerraram a sua tarefa nessa oportunidade. E quando nós dissermos aos amigos quem são os trabalhadores da última hora, eu vou buscar, meus amigos, no capítulo 14 de João, a expressão de Jesus. Não somos nós, é o Cristo, que nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, o Espírito da Verdade, que está nas páginas do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira vez que esse Espírito se manifestou nas reuniões de Allan Kardec foi pela mão de uma menina de 12 anos, Júlia Baudin, filha do senhor Baudin. Não era sequer uma adolescente ainda, era uma menininha de 12 anos de idade, e que psicografa uma página monumental, que é só um grande escritor, um grande intelectual, um luminar das letras para escrever daquela forma. Ele aparece em muitos espaços, é o espírito condutor daquela obra de trazer ao mundo a doutrina espírita, que veio à luz no dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então foi Jesus quem chamou os espíritas dos trabalhadores de última hora, aqueles que vêm para trazer ao mundo o Evangelho, as lições do Cristo, numa linguagem moderna, cotidiana, uma mensagem ao alcance das inteligências mais modestas, quanto mais das pessoas cultas, intelectualizadas. Então, meus queridos amigos, cabe aos espíritas a obra final deste mundo que caminha para um mundo de regeneração, e que muitas transformações virão para que a humanidade possa não mais praticar o chamado culto externo das fantasias quase infantis das tradições religiosas, mas para que o Evangelho seja vivido em espírito e verdade, que ele seja efetivamente um manual de vida, uma norma de procedimento para transformar os nossos espíritos, para que possamos receber de Jesus a nossa libertação dos mundos físicos, como a terra. Queremos vencer a nossa animalidade pretérita, os nossos maus hábitos, os nossos maus costumes, toda a nossa selvageria. Só há um caminho, é o Evangelho do Senhor, mas o Evangelho é espírito e verdade, que cabe aos trabalhadores da última hora esse trabalho de caridade. Meus amigos, divulgar a doutrina espírita, o livro espírita, o entendimento espírita,
é a maior caridade que podemos fazer para a nossa humanidade terrestre, para que o nosso mundo liberte-se de um passado delituoso, reconheça as grandezas espirituais, não somente as belezas físicas das esferas espirituais superiores, mas os sentimentos de elevação espiritual. Então, meus companheiros, que cada um de nós faça um exame de consciência. Nós recebemos muito da doutrina, nós recebemos muito, melhoramos e muito o nosso espírito com as luzes da doutrina espírita. Cabe-nos a nós outros nos perguntarmos a nós mesmos, na calada da noite das nossas consciências, o que estamos fazendo para a causa do Senhor na terra. Que Jesus, meus amigos, nos ampare, nos fortaleça, nos conclame para esta transformação espiritual que com os homens ou sem os homens será feita no planeta terrestre. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe.